A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu tenho observado, presbítero Lenildo de Souza, que tem muitos pastorões, pastorzinhos, falsos profetas do Apocalipse que se levantaram contra mim, dizendo que eu sou um homem doente, porque no livro do profeta Isaías está escrito que o Machia é um servo do Altíssimo, conhecido em enfermidade. Já a Bíblia aqui no Brasil, os falsos profetas do Apocalipse falsificaram a Bíblia para dizer que esse servo é o próprio Deus, que é Yeshua, que é Jesus, que o nome certo é Yeshua. E eu tenho observado que muitos falsos profetas do Apocalipse estão com medo de morrer dessa praga apocalíptica, dessa enfermidade da Covid-19. E teve um falso profeta do Apocalipse que veio aqui em casa e falou: Lenildo, os 12 discípulos já se foram. Quer dizer, outro falso profeta do Apocalipse veio aqui na minha casa me perturbar. Eu não estou explicando a Apocalipse, eu só estou dando uma resposta aos falsos profetas do Apocalipse. Pela Bíblia, são 12 apóstolos. E um traiu a Yeshua, que é Jesus. E o próprio Jesus já sabia que ia haver um traidor, por isso que ele não escolheu outro para botar no lugar. Ele deixou os 11, porque ele já sabia que faltava o último apóstolo, o último discípulo, escrito no livro do profeta Daniel, que é os pés de ferro misturado com barro de lodo. Quer dizer, o barro de lodo misturado com ferro, que é a divisão que tem entre o homem do Apocalipse, que é o braço de ferro, contra o barro de lodo, que é a igreja, a divisão, que não quer me aceitar como o profeta do Apocalipse. E no livro de Atos dos Apóstolos, a Escritura Sagrada fala que os apóstolos colocaram Matias no lugar de Judas, sendo que não foi Deus que mandou eles colocar. A Escritura Sagrada diz que relançaram sorte e a sorte caiu sobre Matias. E escolheram ele para ficar no lugar dos 12. Só que nós não vimos escrito na Bíblia que foi o Altíssimo, que foi Jesus que mandou colocar, eles que colocaram por eles mesmos. E João, que é judeu, ele já tinha escrito na Bíblia, escrito no livro do Apocalipse de João, que faltava um para surgir. Que faltava um, que alguns até relatam que é Moisés e Elias. Enoque, sendo que nenhum desses não são da casa de Jessé e nem da tribo de Judá, como está escrito que o cetro, o cajado não se arredará de Judá. E aí surgiu o servo de Deus, meu servo justo, que está escrito no livro do profeta Isaías, que confirma em Apocalipse capítulo 11, e confirma pela boca do próprio Jesus, que disse: aquele que vencer, eu darei poder sobre as nações, e regerá as nações com vara de ferro. Quer dizer, Jesus não estava falando dele, ele estava falando de um servo. De um servo que é o último servo, o último discípulo que faltava surgir da casa de Jessé, da tribo de Judá, da geração de Israel, que é esse servo que os judeus de Israel estão esperando. Está aí a resposta para os falsos profetas do Apocalipse, dizendo que os 12 apóstolos já se foram. Não foram não, irmão, falta eu ainda, que sou o último. Eu sou o último discípulo, que vou me levantar do pó da terra e meu corpo se levantará com glória para salvar aqueles que obedecem a Jesus e que não se levantam contra mim. Os que se levantam contra mim serão lançados no lago do fogo do inferno. Compreenderam, irmãos? Pela Bíblia, o Salvador não é o próprio Deus, é um servo que ele unge para salvar a humanidade. A humanidade que obedece a palavra. A paz seja convosco.